Nossa, por que que tá... Ah, agora deu. Boa noite. Boa noite. Olha, Marília. Tudo bem? Carol, Bruna. Falei com a Valesca que ela tá entrando. Oi, Mariana, linda. Boa noite. Todos prontos para uma conversa sobre o maravilhamento? O que é o maravilhamento para vocês? Por que que ele é tão importante na educação? Por que que para a nossa própria autoeducação é importante o esforço para manter essa atitude de maravilhamento? Sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a Valesca. Pessoa que eu tanto admiro, tá? Pessoa que tem muita garra, muita sede de conhecimento, que vai a fundo nas coisas, que não desiste. E a atitude dela pra mim, é exemplar mesmo. Exemplar. Uma pessoa que tomou as rédeas da educação de seus filhos, mas sabe que tem que sempre buscar mais, porque ela mesma não é suficiente. Ela não precisa fazer pose, né? Porque ela não é que ela se acha suficiente, é que ela sabe que isso é responsabilidade dela. Olha lá, ela chegou. Só que ainda não pediu pra entrar. Oi, Valesca. Oi, Camila, tudo bem? Como é que você tá? Alguém falou alguma coisa aqui em cima. Ah, sim. Trabalho do Estevão Marques, que fez com Carlos Nadalim. Sim, eu conheço. É uma gracinha o livro. São ótimas pro processo de alfabetização. Recomendo. Às vezes os adultos é que ficam meio enfastiados com essas músicas infantis. Valesca, Olá, tudo bem? Como você tá? boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Que Tudo prazer em falar paz, contigo. tudo em paz, graças a Deus, todos vivos. Todos vivos, né? Isso mesmo, um dia de cada vez. É. E essa sua biblioteca maravilhosa aí. Nossa, tá uma Nossa. bagunça isso aqui. A gente fez Ah, mas é assim dedetização que é bom. hoje. A gente fez Olha aqui, dedetização ó. hoje. Nossa senhora, aqui tá nesse. Tem livro no chão. Tá daí pra Não, mas pior. aqui é o lugar oficial. Não, tem também caixa já, porque a gente vai mudar esse ano. E aí tem Ah, já, é? é. Aí a gente já botou um monte de livro em caixa, porque já não tem mais estante. Mas só que a gente fez dedetização hoje, aí não tá podendo botar no chão, porque Ah, tá com veneno entendi. no chão. Aí olha, tá um caos esse aqui. E vem cá, vocês moram em Recife, Valesca? Não, nós moramos na Não, região né? metropolitana do Recife, a 35 quilômetros do centro do Ah, Recife. sim. É. E vocês vão mudar pra onde? Para quem mesmo? É dentro do mesmo condomínio, só que para outra casa. Ah, entendi. Tá certo. É, mudança é uma loucura, né? Mas a Mas gente. também é bom para rever várias coisas, né? A Não, gente acaba. vai muita tralha embora. É Assim, essa. ótimo. Eu tô sentindo falta. Eu tô há 3 anos no mesmo apartamento e já quero mudar para poder fazer essa limpa, porque é uma bela É, desculpa, né, para mudar de vida. Não, aí vai muita coisa embora mesmo. A gente doa, outras vão pro lixo mesmo, aquelas coisas que ficam lá, que a gente só joga no lixo quando realmente não tem mais. Você olha e fala, não, esse aqui não. Quando você arruma a gaveta, não, deixa esse aqui, não, deixa esse aqui, não, esse aqui. Depois você vai para um lugar, tá bom, vai, manda isso embora e acabou-se. É, porque daí você já tá no clima, né, de renovação. Ah, que bom, que É. legal. E me conta, então, primeiro se apresente aqui rapidamente. Provavelmente o pessoal que me segue, muita gente já te conhece, o pessoal da educação domiciliar, né? Mas também tem outras pessoas que não necessariamente é o mesmo público, então apresente-se para nós. Eu sou Valesca, né? Eu sou casada com a Aloísio, eu tenho 3 filhos lindos e maravilhosos. E a gente, meu trabalho aqui no Instagram é praticamente a questão da educação domiciliar, né? Assim, eu posto um pouco da nossa rotina, tentando ajudar, inspirar algumas pessoas, né? Assim, a mostrar como é a prática do dia a dia, porque às vezes a gente tem muita teoria, mas tem pouca prática, né? E às Verdade, vezes uma verdade. ideia assim vai dando uma luz assim para as pessoas que acham que isso é a coisa mais difícil do mundo e acabam sem saber por onde começar ou o que fazer. E aí eu fui, assim, aos pouquinhos a gente foi trilhando esse caminho aqui.
cresceu numa proporção que eu jamais imaginei que cresceria, né? Sobretudo porque é um perfil assim fechado e é muito Seu perfil é específico. fechado. Eu tinha até É, esquecido disso. é, Menina, nossa, você é muito fera mesmo. é o perfil Não, fechado é porque como tem muita incrível. coisa dos meninos, muita exposição dos meninos, É, eu tem prefiro isso, deixar né? Eu tenho fechado. muita preocupação com isso. Hoje mesmo, algum perfil que eu seguia foi clonado. E aí É agora, mesmo? foi porque começou a aparecer umas coisas estranhas no meu feed. Como eu sigo pouca gente, aí eu fui olhar Hum. assim, eu fiz, meu Deus, eu nunca não botei pra seguir essa pessoa aqui. E aí, quando eu entrei, tinha lá várias outras pessoas que seguiam ela, tipo Dea Camargos, o Tiba, a editora Catequese. Eu fiz, caramba, então foi porque assim, eram assuntos tipo charuto, não sei o que, coisa que não tinha nada a ver com o que a gente geralmente ou Aí você posta já ou tem deu bloco, interesse. né? Não, aí eu Você é a não. rainha do bloco. Sou a rainha do bloco. Tenho problema Muito nenhum bom. com bloqueio, não. Eu acho ótimo Nenhum, isso. nenhum, nenhum. Não, Eu eu dou, preciso inclusive, até ser mais rigorosa, preventivo. porque eu vejo um É. pessoal bem maluco, assim, Não, eu sabe? dou, Uns eu dou pessoal até meio stalker, preventivo, que assim, é para evitar ter dor de cabeça. Quando eu vejo já o um bloco neguinho lá, preventivo. preventivo, já chega lá na postagem, por exemplo, de alguém que faz educação domiciliar, que fala de algum assunto que eu costumo falar, e o cara tá lá, peraí, esse aqui eu já vou bloquear, que é para nem me achar. Pronto, aí a gente já A resolve. instituição do bloco preventivo foi É inaugurada pela porque, Valesca, gente. é porque dá muita dor de cabeça, a gente pensa que não. Essa Mas você tá semana certa. É mesmo. até porque, olha só, você trabalha em tempo integral, você tem 3 crianças, cuida de um monte de coisa. Sabe, você tem que saber priorizar, né? Não É. ficar entrando em treta de internet, você tá aqui Não, pra e ajudar essa o pessoal, semana tá mesmo, certíssimo. na sexta-feira, eu estava muito angustiada com aquela história da votação do STF do aborto e tal. Aí Uhum. veio uma louca lá e distribui xingamento lá no perfil. Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, xingando Olavo, xingando Bolsonaro, xingando não sei o quê. Aí vem com todos aqueles, Bolsominho, Olavete, não sei o quê, aquelas besteiradas todas. Eu digo, rapaz, eu não vou nem entrar nessa, porque eu já não tô no clima, não. Só fiz bloquear, mandei embora e siga seu É, destino. tem que saber escolher nossas batalhas, né? Tantas batalhas é como a sua própria luta mesmo do dia a dia, né? A gente tem que ter as prioridades na vida. E Exatamente. definitivamente discutir com esse tipo de gente não é minha prioridade. Tá E longe nosso de dia a ser. dia já traz tantas dificuldades, né, Valesca? Assim, a gente já enfrenta, assim, porque a gente vai Sim, falar aqui sobre maravilhamento, que é a atitude que nos permite aprender, crescer, né, nos desenvolver como ser humano. Mas a verdade é que no nosso dia a dia, nem sempre a gente tem a ocasião de vivenciar isso. Então a gente tem que criar essas oportunidades. E se a gente ficar entrando em mais negativismo do que a vida já nos impõe, né, sim. E realmente a gente não principalmente vai ter assim, essa possibilidade. e eu que sou uma pessoa, eu sou colérica, então assim, eu esqueço, assim, eu posso até apagar a pessoa, mas aquilo fica lá em mim, remoendo, 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 remoendo. Então, se eu não tiver cuidado, isso termina me deixando irritada. E eu acabo descontando que não tem nada a ver com a história, que são as crianças. Porque elas vão Isso é continuar fazendo a importante. baguncinha delas, elas vão continuar fazendo as besteiras que elas fazem, né? Continuar dando o trabalho que elas dão. Então, se a gente não já tiver com a nossa, né, o nosso equilíbrio mantido, aí acaba sobrando para elas, coitada, que não tem nada a ver com a É. história. Então, assim, às É o vezes eu nosso até saio daqui um saneamento pouquinho. emocional. Às vezes eu até saio daqui um pouquinho, dou uns 3, 4 dias sem entrar, porque a gente respira, quando volta, já volta mais tranquilo. Porque, de Ai, certa com forma, é meio certeza. poluído. E eu já perdi o controle das pessoas que estão aqui. É muita gente. Porque antes não, Muita antes gente. assim, muitas pessoas eu conheço, eu converso, eu tenho condição de dar uma atenção maior. Mas tem outras que eu não tenho. Eu tô até com tendinite, então eu não tô podendo digitar. Então o direct fica aí. Aí eu perco as perguntas lá, eu perco as mensagens. Então eu tenho que procurar aquelas pessoas que eu realmente consigo dar uma assistência maior para poder ajudar. Porque eu não tenho condição de arcar com tudo isso, não. E você não tem planos de, assim, de oferecer alguma coisa mais profissionalizada? Porque você trabalha muito, né? Você não tem tempo. Não. Eu sou servidora pública, né? E eu trabalho em regime de home office. Hum, Eu desço apenas 2 dias para trabalhar presencialmente no meu trabalho. E com certo. essa situação que está agora, alguma coisa boa vai sair, que vai ser o home office
Se Deus vai ser quiser. No serviço institucionalizado. público, É. Eles tem várias estavam áreas que querendo, estão estava faltando só querendo. metrificar os processos para poder estabelecer produtividade, essas coisas todas. Claro. Então, com essa necessidade de controle agora, porque ninguém sabe quando é que vai voltar, eles estão metrificando isso, fazendo quanto antes para liberar, para poder controlar essa produtividade de quem está em casa. E eu estou achando maravilhoso. Para as Então, mães vai ser sensacional. assim, agora, assim, lá na minha repartição mesmo, só tem eu e mais uma pessoa que opta pela educação, pelo home Pelo office. teletrabalho. Porque É porque para muita muita gente não faz sentido, né? não faz Depende sentido muito da e sua não vida. consegue adaptar a realidade do lar Sim. ao trabalho. Assim, tem medo de tem não isso também. conseguir, tem medo Mesmo quem das tem crianças filho. atrapalharem, né? Enfim, toda essa. Aqui não, a gente é muito tranquilo. Eu trabalho muito à noite, depois que eles dormem, geralmente é à noite que eu faço minhas coisas. Mas às vezes eu deixo sempre o computador ligado, porque às vezes tem uma outra urgência e você precisa resolver aquilo naquela hora. Mas assim, é muito tranquilo. O meu trabalho não me dá nenhum tipo de dor de cabeça, não. Ele exige de mim dedicação, mas assim, em termos de aborrecimento, dor de cabeça, nada, é zero. É zero, 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 zero. E aí eu Que trabalho bom. nisso. Aí E você não pretende parar, então, né? Não, assim, só se eles exigissem que eu fosse todos os dias, né? Que houve essa possibilidade. Aí, eu tendo que ir, aí eu vou pedir uma licença. A gente pede uma licença sem vencimento por tempo, aí tem um tempo ou não tem tempo, eu nem sei se tem, como é. Mas, assim, do jeito que está agora, para mim é perfeitamente possível administrar os dois, tanto a educação domiciliar quanto o meu trabalho mesmo, né? Tanto eu quanto Que meu esposo. legal. Meu esposo também é servidor público e também trabalha em casa. O dele ainda é Que melhor, legal. porque o dele já está institucionalizado. Aí Ótimo. ele precisa ir, mas lá também o dele são 6 horas, o meu o regime é de 8 horas diárias, né? Aí é mais difícil. Quando eu tenho que descer é um dia por dia. Vocês são muito heróicos. Mas ele ajuda também, né, com a educação das Sim, crianças. sim, 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 sim. É muito legal. Todos O seu dois. perfil ajuda a gente demais. Eu até vou te fazer uma confissão aqui, porque eu não tenho essa paciência toda de, né, criar meu próprio material, né, fazer tantas atividades assim. Eu vou um pouco mais na intuição, assim, vendo se eles estão aprendendo. E funciona, né, pra mim. Sim. Você sempre fala, gente, isso aqui é o que tá funcionando pra mim. Não significa que você tem que fazer desse jeito, né? Então é importante, assim, a gente saber que a gente tem essa liberdade. E esse é o motivo pelo qual a gente faz a educação domiciliar. Eu acho que esse é o ponto mais importante da educação É o ponto domiciliar. mais. Agora, eu É vou a fazer uma confissão. liberdade. Às vezes eu abro seus stories que você faz tanta coisa legal com as crianças que eu não tenho, sei lá. Eu sei que eu tenho capacidade, mas não tenho, sei lá, paciência. Mas aí eu mostro para os meus filhos, aí eles ficam, que legal que ela tá fazendo isso aqui. Daí às vezes eles inventam alguma coisa que você faz, porque eles já são um pouco mais velhos também, alguns, né? Minha filha mais velha quer ser professora e tal. Então ela cria umas atividades para os irmãos mais novos e tal. Então, assim, de várias formas você é inspiradora. Não só para o pessoal que quer te copiar, mas para o pessoal que, gente, que legal, que boa ideia, né? Até para brincadeira das próprias crianças entre si. Sim. E eu falo assim, olha aqui que legal, ela tá fazendo já, imagina que você tá fazendo também, que daí você aprende. Te juro que eu faço isso. E assim, sério, né? A Inês é muito preguiçosa. Não, que legal que tem acesso a isso, que legal que você compartilha. Nem todo mundo faz desse seu jeito. Já que você faz, para você não custa muito compartilhar e você ajuda tanta gente. Exato. É uma coisa incrível. Muito legal mesmo. Então, E é engraçado. E também gosto do seu perfil onde você faz aí resenhas de vários livros, né? Sobre educação. Pois é, também o que acontece? Que é o Mãe Soltou Filho. Aquele perfil, esse perfil que é o Our Homeschool era meu perfil particular. Que era onde eu postava as coisas dos meninos e tudo mais. E o Mãe Soltou Filho era onde eu fazia o que eu faço hoje nesse. Só que aí quem começou a crescer foi esse aqui e o Mãe Soltou Filho ficou lá, coitado, abandonado. Só que aí as publicações nesse perfil cresceram muito, tem mais de 3.000 publicações. Então chega ninguém fazendo, Valesca, aquele livro, não sei o que, eu digo, meu amigo, eu não tenho condição de saber nessas 3.000 postagens onde é que tá o livro. Aí eu disse, achei uma utilidade para aquele perfil lá. Aí eu salvei todos os livros, deu um trabalho danado, porque eu levei tudo para lá. E aí eu fui deixando lá, porque fica mais fácil, estar condensado. Então, ou eu boto algum texto que eu escrevo, às vezes inspiração divina, ou algum trecho do próprio livro que eu acho interessante de postar, e as resenhas dos livros que eu leio.
porque, assim, para fazer também indicação de livro que eu não li, eu acho que tem perfil demais aí que já mostra livro que não se lê, né? Assim, esse livro é muito bom, mas ninguém sabe do que se trata. Esse aqui é maravilhoso também. Para isso eu não quero. Então, aí até outro dia uma pessoa perguntou, nunca mais você botou resenha de livro? Eu fiz, é porque eu tô lendo, eu não tô lendo agora, eu tô estudando. E aí a leitura é mais devagar, né? São livros mais grossos, são livros que eu tenho Para que estar você consultando. realmente absorver. Que eu tenho que estar consultando uma coisa e outra. Mas já vai sair. Tem 2 livros que eu estou prestes a terminar. 2 não, tem 3. Aí eu vou fazer as resenhazinhas para lá. Mas eu gosto também daquele perfil. Eu tenho um carinhozinho por ele, bichinho. Foi o primeiro, coitado, assim. Ele é público, ele é aberto. Eu não Você é exponho uma os meninos. produtividade, assim, é uma coisa que eu fico muito impressionada, Valesca. Sério, assim, não, tiro meu chapéu. O Não foi pessoal tá engraçado, falando porque assim, sou muito seu fã, Valesca, o seu máximo. foi engraçado, Nossa, porque você hoje tem um fã-clube. como é seu Otacílio, que foi o rapaz da dedetização, veio aqui hoje. E eu lá, não, aqui, Otacílio, aqui, bota lá. Até assim, você olhou assim pra Lulu, que é a menina que trabalha aqui com a gente, faz, mas ela é disposta, né? Eu pensei, assim, ó, é assim mesmo, tem que ser. Sobe do armário, olha, bote aqui em cima, porque apareceu um escorpião aqui em casa domingo. E Não, eu não quase acredito. que eu infarto. Eu já fui parar no hospital por causa de um escorpião. Quando o Gabriel era bebê, mesmo engatinhando no chão. No dia seguinte eu encontrei o escorpião onde ele estava engatinhando. Pronto, foi o suficiente para quase infartar. Eu fui bater no hospital porque eu tive uma enxaqueca daquelas tensionais de enlouquecer. E aí acabei indo pro hospital porque eu achei que eu estava tendo um AVC, de tanta dor que eu estava sentindo. Eu fiquei 3 noites sem dormir, só olhando para a parede, para ver se não Menina, tinha que loucura. escorpião. Agora que eu tô pensando, você é muito hiperativa. Como é que Sou. entra o maravilhamento na sua vida? Sou muito, muito, muito. Então me conta. Porque assim, eu sei que a sua motivação para fazer homeschooling, na verdade, seus filhos nunca perguntaram na escola, né? Não, nunca, nunca. Nunca foram para a E escola. Graças a Deus. já tem o quê? 4 anos, né, que você faz? A gente começou em 2016, né? 4 anos. Um pouquinho 4 anos. mais, E qual Começamos que em foi sua 2016. principal motivação, assim, para começar, né? Para tentar? No começo, imagino que você não sabia se você ia continuar ou Não, não, a gente mas nunca nem imaginou fazer educação domiciliar. O que é que acontece? A gente sempre teve muito certo que a gente ia colocá-los tarde na escola. Por quê? Para mim, eu acho o maior absurdo você pegar uma criança de 2 anos e colocar numa escola. Então, isso aí era impensável pra gente. Só que a gente não mora na mesma cidade onde nossos pais moram. Então, a gente precisaria achar alguém para ficar, porque a gente trabalhava. Todos sim. os dois trabalhavam. Nessa época, ninguém trabalhava em casa. Trabalhava fora mesmo. Saía, descia todo santo dia. E aí, nós encontramos, né, 2 babás, 2 anjos maravilhosos. Estão com a gente até hoje, né? Uma tem 8 anos, que está com a gente, vai fazer 9. E a outra tem 8 anos, que está com a gente. E que são a nossa mão direita e mão esquerda aqui. Quando a gente precisa de alguma coisa, elas estão aqui. Então, elas não dormem aqui. Elas dormem, sim, por exemplo, quando a gente precisa. Quando eu fui para a maternidade para ter os meninos, aí uma dormia, né? Assim, para dar uma assistência aqui. Enfim, mas assim, elas ficam de manhã e à tarde com a gente aqui. Então, uma me Sim. ajuda com a casa e a outra me ajuda com as crianças, assim. Eu preciso trabalhar, ela tira os meninos de casa para ir para o parque. E quando não, ela está ajudando na questão da casa também. E aí, eu tenho, quer dizer, a minha dedicação é exclusivamente às crianças e ao meu trabalho, né? Sim. Então, isso me dá muita vantagem, porque eu praticamente só cozinho, lavo o prato no fim de semana, né? E só sou dona de casa fim de semana. E à noite, quando tem no jantar, essas coisas assim, que é muito pouco, é muito simples. Então, eu digo, eu tenho vida de princesa. Eu não sou o exemplo de uma mãe homeschooler, porque a minha vida é uma vida completamente fora do padrão das famílias que Não, são para ter realmente. vida de princesa, você não podia ser funcionária pública, né? Mas assim, digamos que essa casa tá um pezinho na casa grande, vai. Mas assim, então a gente sempre teve muito certo isso. Então, quando a gente encontrou tanto o Lulu quanto o Verinha, isso foi o que a gente precisava para postergar a entrada Nossa, deles. maravilhoso. E elas Caio, ficarem meu tanto tempo. querido, Oi, Caio, eu vi o que ele tá Caio aí. tá aqui. E aí, para a gente, né, postergar a entrada deles. E aí, quando foi em 2014, acho que foi 2014, quando eu estava grávida de Beatriz. Beatriz nasceu em novembro.
Não, acho que foi em 2013. 2013, meu esposo, ele é aluno do COF e ele foi fazer o curso de Princípios e Métodos da Educação lá em DC. E ele ficou na casa de Margarita Noyes. Noyes, não sei como é o sobrenome Eu dela. adoro ela. Aham. E Eu vou ela, fazer uma live com ela, você pronto, acredita? e ela é homeschooler, né? Ela criou os Foi, filhos, né? Os então filhos assim, todos adultos agora. e ele voltou encantado. Na época eles eram adolescentes, assim, e ele fez, meu amor, assim, um negócio impressionante. E aí, quando ele voltou, pouco depois, numa das aulas do COF, é, a professora Olavo falou do Casandalim, que estava lançando um curso de Uhum. pré-alfabetização, para alfabetizar em casa crianças, de pré-alfabetização, não era o de alfabetização. Eu só vim saber que tinha o de alfabetização 1.500 anos depois. É E porque aí lançou depois, né, esse de alfabetização. foi, mas eu não sabia. A gente só comprou o de pré e o de pré já fez os meninos lerem. Então, assim, Aham. eu já achava que o de pré era o de alfabetização. E aí a gente comprou esse curso de pré-alfabetização do Nadalim e eu comecei a ler e a estudar. E aí, assim, infelizmente, eu comecei a me interessar, né, por essa parte de educação. E aí eu comecei a estudar sobre educação, a ler sobre educação, a ver o que é que estava acontecendo nas escolas, e aí você entra em toda a história do globalismo, aí você começa ao marxismo cultural, e aí uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra, quando você olha assim e faz, caramba, eu não vou botar meu filho nesse lugar, não tem perigo de eu botar meu filho num lugar desse. Porque o pior, assim, o menor dos males é ele sair sem ler e escrever. Que, assim, então, assim, o que a gente quer é preservar a consciência dele a todo custo, né? Assim, a pureza, né? Sair sem Tudo. ler e escrever acaba sendo de menos, É né? é o mínimo. Para mim, isso é o mínimo, o menor dos problemas, isso daí. Porque isso aí, eu estou consertando agora, meu analfabetismo funcional com 40 e tantos anos, que dirá uma criança quando sair, né? Com 17 e pouco. Então, corri facilmente. Mas não era isso. O meu medo era mais a própria questão mesmo do que a gente vê na Da escola. formação A humana, né? formação moral, né, da Moral. criança, ali tudo. Porque Perfeito. essa criança, ela passa, na melhor das hipóteses, 4 horas por dia na escola. Na melhor, porque já tem escola aqui, Ah, onde a muito gente mais. mora, que são 2 dias obrigatório o integral para criança de 4 Integral. anos. Uhum, Minha senhora, uhum. pelo amor de Deus, uma criança de 4 anos não pode nem sequer aprender a ler e escrever, porque só é aos 6 que é alfabetizada, né? Na grade comum. O que é que uma criança vai passar o dia inteiro no colégio? É só Ah, mas para. eles fazem várias coisas. Na verdade, assim, a escola acaba sendo uma extensão da casa, né, Valesca? Eu vivi muito essa realidade, porque meus filhos foram escolarizados até pouco tempo atrás, até menos de 3 anos atrás. E assim, eles estavam numa escola em período integral. Então, de fato, o que acontece é que a escola, ela é uma extensão da sua casa e tudo que acontece na escola chega na sua casa, por Sim, intermédio das crianças. Não só do dever, mas de tudo que eles receberam lá. sim, Então, o que eu reparei é que, assim, quando você escolhe uma escola para o seu filho estudar, você precisa querer participar da cultura escolar. E isso envolve você realmente, intencionalmente, participar daquela cultura. No meu caso, isso daí passou por aprender a língua, porque meus filhos estavam numa escola estrangeira. Então, até certo ponto, para nós foi muito interessante esse processo, porque eu falava francês muito medíocre quando eles eram muito pequenininhos, e quando a minha filha entrou no primário, né, no primeiro, que é o equivalente ao primeiro ano, que ela ia aprender a ler e escrever, caiu uma ficha aqui. Aí eu pensei assim, não, eu já não posso mais ignorar tanto esse ambiente da escola. Porque ela estava no maternal também, só que no maternal eu fazia só aquela manutenção, deixava minha filha e não sei o que, sabe? Ela participava do universo da escola e eu não participava muito. Mas quando ela entrou no primário, caiu a ficha. Falei, vou precisar ajudar ela nas lições, eu tenho que aprender logo francês. E aí eu fui estudar, estudei de várias formas, vários métodos, né? E eu estava no meio ali francófono, então aproveitei os contatos, o pessoal da escola e tal, me envolvi. E nisso eu acabei absorvendo um pouco também daquela cultura, certo? Então até certo ponto assim foi bom para mim, do ponto de vista da língua e também para entender como funcionava aquele universo. Eu sempre digo que isso foi uma experiência muito ilustrativa, né, para mim. Né? Por outro lado, o que eu via também? Eu via assim, bom,
eu tenho esse ganho todo de participação desse universo, de entender como esse pessoal funciona, de aprender essa língua, de colocar meus filhos também para circular com pessoas, né, que têm uma mentalidade muito diferente. Mas o que você reparava? Porque tinha gente do mundo inteiro, o mínimo denominador comum ali era uma ideologia multiculturalista, que se sobrepunha à mentalidade dominante francófona, francesa, principalmente, né? Da educação tradicional francesa. Então você tinha ali camadas, entendeu? E era uma coisa meio de estimulação contraditória, assim. E isso começou a me incomodar. Porque eles falavam uma coisa, mas a operacionalização prática era outra. Quer dizer, quem era francês andava com francês. Quem era estrangeiro, né, por exemplo, africano, não sei o que, andava com africano. E eu, no começo, me enturmava mais com as latinas e as africanas. Aí, aos poucos, meu francês foi ficando melhor. E eu comecei a conseguir me enturmar com as francesas, o pessoal católico, né? A gente ia à missa e tinha as atividades comuns, catecismo das crianças. Então, aos poucos, eu fui me tornando francesa, entendeu? E aí eu percebi, assim, que na verdade, a realidade funcionava dessa forma e não de outra. E aí eu percebi, algumas pessoas tinham uma mentalidade muito boa, algumas famílias eram famílias fortes, assim, no sentido de tradicionais mesmo, assim. Você via que tinha várias gerações de pessoas funcionais naquela família para eles chegarem nesse ponto e conseguirem enfrentar essa situação de ter os filhos naquela escola e mesmo assim se manter fortes como família. Entende? Então eram pessoas assim que eu olhava e falava, caramba, isso aí tem muito lastro. Porque não é fácil você colocar seu filho numa escola em tempo integral e manter a integralidade da sua família. Sim. Não é uma coisa fácil. Porque os referenciais dele mudam, né? Mudam, mas quando essa família é forte, você até consegue dar o contrapeso, né? E o que eu reparava era justamente isso. Eu falava, nossa, eu não sei se eu tô nessa condição tão forte para aguentar o tranco. O que eu quero é compartilhar a minha vida, minhas descobertas com meus filhos. Eu não quero ter que me inserir nessa cultura só porque é essa escola deles. Isso para mim não era motivo suficiente, você entendeu? Então as coisas começaram a me parecer cada vez mais arbitrárias. E eu percebi a questão afetiva como muito importante. Porque eu vindo de uma família assim, meus pais divorciados, eu tenho, né, um passivo assim, afetivo na minha família. Então eu olhava e falava, gente, eu tô aqui nesse empenho, né, de construir uma família, eu quero estar próxima dos meus filhos, não é só para ser uma influência ou para ser um exemplo, é para construir essa base. Eu sei como essa base é necessária, importante, entendeu? Então, a minha motivação principal foi essa, passou por isso. Aí, bom, eu acho que a gente fala tanto, né, Valete? Como você fala muito também. Mas vamos ver se a gente fala pelo menos um pouquinho sobre o nosso assunto. Alguém mandou aqui. uma mensagem, no mínimo 3 horas de live. Vamos lá. Eu nunca consigo terminar em 1 hora. Nunca consigo. Se você estiver disponível, a gente vai um pouquinho mais. Aí depende de você. Mas para fazer um link com o nosso assunto, né? Que é essa questão do maravilhamento. Quer dizer, você precisa conseguir parar. É até irônico eu estar falando com você. Porque você tem essa personalidade imperativa. E eu sinto que você valoriza o maravilhamento. Eu quero ver como é que você vivencia. Porque do meu ponto de vista, sempre foi muito necessário esse recuo. Você conseguir parar. Simplesmente parar. Porque eu também tenho uma tendência hiperativa. De fazer muito, de querer resolver tudo e tal. Só que o que eu percebi é que para olhar para o que era importante, eu precisava aprender a recuar. A simplesmente observar. Entendeu? A estar um pouco passiva na situação para poder receber a realidade e processá-la. Entendeu? Porque essa semana, eu acho que foi o último post que eu escrevi aí, no feed, né? Que uma das coisas que eu acho mais importante, assim, pelo menos para mim foi no meu processo, nesse processo de... eu costumo dizer assim, de retorno ao lar, porque foi quando eu assumi, assim, a minha postura como mãe verdadeiramente, né? E isso tudo nasceu com a maternidade, assim, nasceu com Sofia. Quando Sofia nasceu, quando eu estava grávida de Sofia, na verdade, era só eu e meu marido aqui, né? A gente não tinha ninguém com a gente. A gente tinha uma pessoa que fazia faxina uma vez por semana, a gente morava num apartamento em Recife.
E eu não sabia nada de coisa alguma. A gente, final de semana, a gente cozinhava, fazia alguma coisa. Durante a semana inteira, os dois trabalhando, almoçava cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, se encontrava à noite, Uhum, o que é a realidade da grande maioria, né, das pessoas. sim. E aí, as minhas amigas que já tinham sido mães, quando eu engravidei, já passaram logo os telefones das auxiliares de enfermagem. Olha, Valesca, essa aqui é maravilhosa. Tu fica os 3 primeiros meses com ela, tal, tal, tal. E aquilo foi me incomodando, sabe? Aquilo foi me incomodando. Eu fiz, caramba, auxiliar de enfermagem para cuidar de um bebê recém-nascido. E ela na minha barriga ainda. Aí, quando foi um dia, aquilo me incomodando, remoendo em mim. E aí eu olhei para meu esposo e fiz, amor, eu não quero auxiliar de enfermagem aqui em casa, não. Quero não. Talvez não seja necessário. Aí eu disse, eu não quero nada, eu quero apenas que uma pessoa que continue vindo, pelo menos agora 2 vezes na semana, porque sobretudo quando nascer, e a gente procurar alguma pessoa, porque quando eu voltar a trabalhar, vai ter que ficar com ela. Mas eu não quero Claro. auxiliar de enfermagem. Eu não quero uma pessoa para dormir com a minha filha e me acordar quando ela quiser mamar. Isso não está correto. Toc, toc, toc. Ela quer mamar. Aí você acorda, dá o peito, entrega para a moça bota para rotar, faz tudo e devolve para o berço e você é o quê? Né? E aí, Sofia nasceu, eu assumi tudo dela, tudo, eu não deixava ninguém nem tocar naquela minha, eu tinha um ciúme, assim, que Normal, primeiro filho. só meu marido e minha mãe que pegavam nela. E aí, chegava, deixa eu pegar nela, deixa não. Não, deixa não. E assim, eu não tenho o menor problema em dizer não. Sabe? Não tenho o menor problema com isso. E aí, foi quando veio Lulu, a pessoa, né, para ficar com ela. E aí, deu super certo. Eu nunca imaginei que eu pudesse me sentir confortável de ir trabalhar e deixar a minha filha com alguém. E aí, e eu vinha, almoçava em casa, voltava. Como eu sempre tive flexibilidade de horário, isso para mim era tranquilo. Mas até então, a minha vida era essa. Eu tinha filho, mas eu era mãe, eu sempre fui mãe, eles nunca dormi o babá com eles, quem sempre dormia era eu. Chegava no dia seguinte no trabalho com a olheira aqui, assim, mas não interessava, estava lá. Mas quem acordava e quem ia à noite Comparecia. não tinha que ser eu ou meu marido, não importa. Quem acordava, quando ela acordava de manhã, quando ela abria os olhos dela, quem ela vinha de manhã não era uma babá, não era ninguém. Ou era eu ou era o pai dela. Quando ela se deitava à noite para dormir, quem era a última pessoa que dava boa noite a ela? Ou era eu ou era o pai dela. Não tinha isso, não. E aí, comecei a ler também sobre maternidade. E logo em seguida, eu engravidei de Gabriel. Quando ela estava com 8 meses, eu engravidei de Gabriel. Eu voltei a trabalhar, já estava grávida de novo. E aí, quando ele nasceu, eu fiquei mais tempo em casa do que quando ela nasceu, porque eu já tinha 2 férias acumuladas. Como eu já sabia do esquema, eu deixei acumular tudo. E aí eu fiquei os 6 meses de licença, mais os 2 meses de férias que eu tinha. E aí, quando eu voltei para o trabalho, eu voltei arrasada. Meu Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Não quero. E aí, A crise é bem comum também. não, aí é sobrecarga também, porque eram 2 agora, né? Exato. E aí, meu amigo, o negócio era empipinado. E aí, para sair de manhã, e Gabriel chorava. E era meia hora, meu filho, mamãe vai, mas mamãe volta, e aquela agonia, e aquela resenha, meu Deus, aquele desespero. Eu digo, isso não tá funcionando. Aí eu engravidei de Beatriz. Pronto. Aí eu fiz, pronto, agora. Aí eu tinha uma licença aí de não sei o quê, eu digo, vai ser ela também. Me dei 2 férias com licença, fiquei quase 1 ano em casa. Quando eu voltei, quase que eu tenho que entrar na tarja preta. Aí foi quando eu fiz, é o seguinte, ou eu fico trabalhando em casa, ou eu não volto mais para trabalhar. Não Entendi. dá. Você colocou um limite, né? Não dá. Ótimo. Não tá fazendo bem para mim, não tá fazendo bem para as Sim. crianças. Não dá, por mais que elas tenham, que a gente tenha 2 pessoas maravilhosas, não dá. Do jeito que tá, não tá dando, não tá funcionando. Mas Deus é tão bom, que eu consegui o home office. E assim, na verdade, meu marido conseguiu primeiro. Foi justamente quando a gente fechou o martelo na história da educação domiciliar. E até então eu já estava, assim, devorando livros de educação, de maternidade.
E aí eu fui apertando cada parafusozinho que estava fora do lugar, né? Assim, porque a minha geração, sobretudo, é aquela geração, eu caso, mas se não der certo, eu separo. É, Aham. não importa, eu quero ser feliz, não me importa, se não der certo, paciência. Então, assim, eu tive que colocar tudo na caixinha de novo, né? E assim, é muito difícil esse processo. É É, muito difícil, é de muito doloroso. reorientação, né? Porque você pega uma cristaleira assim, faz, caramba, esses cristais aqui, deixa eu tirar tudinho assim, prá, e você tem que quebrar tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque não tem meio termo. Tem coisa que não tem meio termo. É incompatível. Na essência. Você pode ser incompatível em tudo ao redor. Mas naquela Ah, é. essência, Os detalhes não têm importância, não mas a tem. essência você não tem Não como tem como você mascarar. fugir. Não tem como você É, fugir. Então eu exato. fui. O processo foi esse. Eu fui tendo que colocar e tendo que ajeitar cada caixinha, ajeitar todo o meu porãozinho. Então, algumas coisas saíram de vez, outras eu tive que colocar no lugar certo, né? E à medida que eu fui fazendo isso, a minha vida foi ganhando um novo sentido, né? Assim, eu fui percebendo que realmente tem valor, que não eu passar 8 horas trabalhando, que não é. O que tem valor é eu estar em casa com meus filhos. É eu Aham. conseguir estar com eles feliz, sorrindo, e não dar a eles o pior de mim, que era o que eu dava, porque eu saía de 5h30, 6 horas da manhã, chegava em casa 4 horas da tarde, 2 horas de trânsito aqui em Recife, chegava irritadíssima, o mínimo Tudo bem. aborrecimento eu já estava estourado. Quer dizer, não dá para se viver desse jeito. É uma coisa desumana para quem é mãe. Eu É, tinha não. 3 crianças pequenas, porque é uma escadinha. E aí eu fui colocando isso em ordem. E eu tinha que encontrar tempo, porque eu trabalhava, né? E aí veio a educação domiciliar, já assim, a gente trocando o pneu do carro com o carro andando, porque a gente não teve tempo de É, se sempre. preparar antes. Né? Eu quero que você estuda para você fazer educação domiciliar. Eu comecei lendo livros de educação, eu não tive isso. Eu li os livros de educação à medida que eu já estava educando. Né? Então, Sim. era mais difícil. Então, eu tinha que encontrar tempo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a né, escravizar o meu corpo mesmo. Tem que ser à noite, meu amigo. Tem que ser à noite depois que eles dormem, porque eu não vou mais tirar nada deles de mim, né? Assim, tirar a minha presença deles para mais nada. Se eu já tô querendo voltar para casa para poder dar mais, não tem sentido É, dizer, fica aí com a babá que eu vou estudar. Eu sim. não posso fazer isso. Eu não me dou esse luxo. Então, Eu assim, dou. É porque eu não trabalho fora, então eu posso. eu faço isso com o meu trabalho. Então, assim, eu É tenho porque que eles já ficam um tempo, né, com a babá, sim, enquanto você tá sim. Quando eu tô trabalhando. Aí trabalhando, eu você preciso fica de manhã ou à trabalhar, tarde com eles? eu fico o dia inteiro. Assim, hoje, por Ah, exemplo, porque você vai alternando, né, com o por trabalho. exemplo, hoje eu não dei aula. A gente não deu aula isso porque não tinha condição, né? A casa estava virada de perna pro ar. Mas na nossa rotina, como é que faz? Normalmente, de manhã a gente dá as aulas. Então, Uhum. geralmente eu pego Beatriz, meu esposo pega os maiores. Aí, com Beatriz é muito rápido, assim, quer dizer, quando ela me larga, né? Porque Beatriz, ela é meio fominha de aula. Então, mamãe, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você pensa, não passou a manhã inteira. E aí, à tarde, geralmente eu pego o Gabriel ou Sofia para a gente fazer um ponto em específico, que não deu para terminar de manhã. Uhum. E aí eu vou trabalhar. E aí esse tempinho, que geralmente é tipo assim, de 1h30, 2 horas da tarde, até 4, 4h30, eles vão para o parquinho com a babá. E aí é o tempo que eu tenho Certo. para entrar no meu e-mail corporativo, passar alguma coisa, ver se tem alguma coisa que eu possa fazer, ou arrumar as coisas mesmo da educação domiciliar, se eu decidir só trabalhar à noite. Se não tiver nenhuma urgência Certo. do trabalho, aí eu deixo para trabalhar à noite, né? E aí eu faço alguma coisa nessa tarde aí que eu tenho livre, elaboro alguma atividade para o dia seguinte, né? Mas durante o dia, geralmente, a logística é essa. Eu não tenho tempo de pegar um livro, sobretudo porque a casa é muito agitada, muito barulho. Então, é complicado, assim, só quando eles saem. Como aqui agora o parquinho tá fechado, eles estão 24 horas em casa. Eles saem para aqui, para frente de casa, mas a cada 2 minutos estão entrando. Mãe, mãe, Você tem um mãe! quintal aí, um jardim, algum. Maravilhoso. Temos Né? Tem. quintal, assim, e aqui, como a gente mora em condomínio, Uhum. o portão é aberto. Eles entram e saem, vão para Certo. casa do vizinho, voltam e saem, Ah, vão isso é para uma casa do delícia. outro.
Tem Eles têm. amizade com o vizinho também, hein? Sim, 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 Isso é sim. legal. Hoje mesmo vieram vários aqui. Foi rodízio. Essa pandemia, para eles, está sendo maravilhoso. Por quê? Porque no normal o condomínio é vazio, porque as crianças elas passam o Os dia vizinhos estão na inteiro no escola, assim, ó. colégio. E agora não, as É, crianças estão todas aqui. Então eu estou achando maravilhoso. Porque eles têm com é. quem brincar o dia inteiro, se for o caso. Então eles estudam de manhã e à tarde estão na rua brincando, andando de bicicleta, correndo, pega-pega, esconde-esconde. O que você imagina, eles estão brincando aqui na frente. Eles têm, de certa forma, a infância que a gente teve, só que a gente teve essa infância sem muros nos cercando. Aqui não, a É gente mora num verdade. feudo, né? A gente mora num feudo. Isso aqui não é a realidade do mundo. A gente tem uma pseudo-segurança, porque a gente Sim. tá cercado, mas lá fora só Jesus sabe, né? A Aqui em casa eu situação. assumo riscos, né? Eu moro em Brasília. A gente mora nessas quadras residenciais que são abertas. Então tem todo tipo de gente que passa por aqui, né? No lugar onde eu moro, dá para ver da janela o parquinho, né? E então eu assumi esse risco. Assumi para mim o risco de deixar meus filhos descerem sozinhos, porque é uma questão de sanidade para eles e para mim. Porque assim, eu gosto de Apartamento, descer né? com eles. Porque Apartamento é mais todo mundo complicado, né? confinado. Assim, Nós sim. somos 7 pessoas aqui dentro, de um apartamento de 3 quartos. Então, assim, se a gente não expandir os nossos espaços, né, a gente tem que ser criativo. Então, assim, eu deixo às vezes com eles, mas às vezes também eu dou essa liberdade deles descerem sozinhos, contanto que eles fiquem em um lugar onde eu posso ter contato visual, né? E esse é muito importante, esse contato com a natureza, esse espaço ao ar livre e tal, isso é fundamental, né? E eu gosto de descer com eles também, porque a gente tem aqui realmente um privilégio de ter essa natureza, mas não tem a segurança. A gente tem, Brasília em geral é uma cidade segura, né? Mas a gente não tá cercado, e a gente já viu coisas assim, tipo assalto, gente esquisita, sabe? Fumando maconha aqui no prédio. Então, não é assim tão tranquilo. Mas eu acho assim, também é a realidade, entendeu? A gente querer ficar muito paranoico com essas coisas, a gente acaba, não sei, protegendo os nossos filhos dos dados da experiência mais elementares. Então, assim, uma coisa que eu tomo muito cuidado, né? Tem um porteiro aqui, fica de frente para a prumada, e eles sempre podem me interfonar, se eles gritarem, eu escuto, entendeu? E volta e meia eu tô olhando pela janela. Então, eu faço isso, funciona para mim. Agora, eu poderia também dizer, ai, não, porque aqui não é seguro, né? Então, tá. Então, aí, ou eu não deixo eles descerem, ou eu fico escravizada que eu tenho que descer o tempo todo com Todo eles. com eles, é. Então, assim, não, sério, a gente faz esse cálculo, e uma coisa que eu sempre falo, assim, na maternidade, na paternidade, quando você tem filhos, você entende que, assim, o responsável último por tudo é você. Se você não entender isso, você não tem a mentalidade mínima de liderança para ter autoridade com os seus filhos, Sim. né? Então, assim, qualquer líder que se preze assume a responsabilidade por tudo que acontece, até pelo que não é culpa dele, né? É. Então é assim que eu faço aqui em casa. Quando dá alguma coisa errada, eu falo, ai, desculpa, eu poderia ter feito não sei. E aí o que acontece? As crianças acabam também assumindo essa responsabilidade mais vezes, com Sim. coisas que não são necessariamente culpa deles. Isso é muito bom, porque aí os grandes acabam se responsabilizando pelos pequenos. Porque o contrário disso é aquela coisa vitimista, né? Ah, não, você podia ter feito diferente. Ah, isso aqui foi culpa sua, não sei o quê. Então, né? E isso é um elemento importante da cultura familiar, né? Quer dizer, a maneira como você lida com a questão da responsabilidade, Foi né? engraçado, porque outro dia, Gabriel pediu para ir para casa de um amiguinho dele. E aí eu disse, olha, meu amor, você não vai para casa desse seu amigo, porque eu não conheço a mãe dele. Pois olha, ele fez tanto, ele fez tanto, ele fez tanto, que a mãe do menino veio aqui em casa se apresentar. Ótimo. Aí, Minha mãe só deixa eu vir quando ela conhecer você. Ai, foi tchá, 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 tchá. A moça veio aqui, ai, eu sou a mãe de fulano. Assim, ai, acho tipo, eu morta de maravilhoso. vergonha, né? Porque eu sabia que Gabriel tinha infernizado a vida dela pra ela ir lá, pra ela vir aqui em casa, né? Ah, mas você está Aí, ensinando ele a se empenhar. Quando ele quer é, uma coisa, ele tem que fazer aí, tudo que ele pode aí quando para foi conseguir. uns 2 dias depois, ela fez, mamãe, agora que você já conhece a mãe dele, eu posso ir pra lá? Aí eu fiz, pode. Bom, Você pode. Mas tem uma coisa que você precisa cumprir. Você tem que voltar para casa às 5 horas da tarde. Isso era tipo umas 3 horas da tarde. Tá certo, mamãe.
Eu já dei a ordem, mas eu já sabia assim, que eu ia ter um aborrecimento, eu ia ter que ir lá buscar. Porque assim, eles brincam quando você diz, ei, vamos entrar. Ô, mamãe, mais 10 Tem que idade ele? minutinhos. Hã? Ele tem Ele 8. tem 8. 8. Ah, mas normal também, né? O menino não vai. Aí, e é sanguíneo. Aí eu fiz 5 horas, 5 era 5h30, não lembro a hora. Aí ele fez, tá bom. Rapaz, quando deu 5, foi 5h30, a hora que eu mandei ele vir, ele chegou cravado aqui. Oh, meu Deus, que criança. Aí eu fiz muito bem, meu amor, parabéns, É, olha tal. só. Aí ele fez, mamãe, sabe como foi que eu consegui chegar na hora? É, como Menina, foi? eu fiquei o tempo todo perguntando a mãe dele que horas eram. Ah, ele não usa relógio, não? Não, eu fiquei o tempo O todo meu de perguntando a 8 mãe dele também que não horas? Já usa. são 5h30, já são 5h30, já são 5h30. Muito bom! Que Eu só fofo! imagino. Eu disse, mas foi ótimo. E a mesma coisa aconteceu com Uhum. Sofia. Ela pediu para ir para casa da amiguinha, disse, olha, vá, mas olha, essa tal hora você tem que voltar para casa, tá bom? Tal hora ela estava em casa, disse, ótimo, assim tá ótimo, tá É, perfeito. isso é bom, exato. Ensina responsabilidade para ele. É, o meu mais velho usa relógio. Os outros já tiveram relógio, mas assim, né? Aquela coisa. Os relógios são descartáveis. Ainda que Ele, eles sejam uma prova d'água, eles são perdidos. Então Gabriel não até tem um, adianta. mas acabou a pilha e eu não tinha. O shopping tudo fechado aqui, eu não tenho nem como botar a pilha no relógio dele. Mas eles não gostam, eles não usam nada, eles não Não usam gostam, não? cordão, eles não usam pulseira, não usam nada, não gostam de nada. É menino criado em Os meus mato pequenos mesmo. também não ligam muito, não. É Aí quando vai tudo. fazer, às vezes vai fazer um exercício, tem que cronometrar, aí pega o meu relógio e pronto. Mas é, o mais velho, ele sempre gostou. É engraçado, né? Também depende muito do É, temperamento. ele. Sempre gostou de ter relógio, de controlar o próprio tempo, sabe? Gosta de previsibilidade e tudo. Eu acho legal as crianças terem relógio, assim. A minha mais velha eu já pedi pra usar, eu pedi pra usar, tipo, praticamente obriguei. Chegou uma época que tava precisando, assim. Então, mas é isso, assim, aos poucos você vai motivando, né? Quando você dá uma responsabilidade na mão da criança, sabendo que, em última análise, aquela responsabilidade é sua. Que você está entregando ela simbolicamente para a criança. Mas se É, der qualquer coisa se errada der, com tá lascada. né? Mas Não, é importante isso. ontem, Você ir aos poucos foi. largando o osso, assim. Ontem ou foi anteontem? Porque a gente mora numa área aqui de mato, aqui tem muito bicho. Então, assim, eu ainda tô com um escorpião na cabeça. Então, eu tô ainda nervosa por conta do Nossa, bicho. nem me E fale. aí, Eu e também estaria. aí, e aí aqui no meu quintal mesmo, já matou 4 cobras coral. Então, assim, a gente vive nesse estado permanente. Assim, eu ando pela casa, eu já ando olhando para o chão, para as paredes, né? Assim, tipo, 6 horas da noite, eles já não brincam na grama, porque 6 horas, quando escurece, é a hora que as cobras saem, né, para caçar. E aí, ontem, acho que foi ontem, é, meu esposo tinha uma live de 7h30 da noite. Então, o horário é horrível, né? Porque é a hora que a gente tá jantando, botando o menino pra dormir, dando banho, né? Conta historinha, aquela Hora do coisa rush, toda. né? Que eu falo. É a hora mais movimentada. E aí, 6 horas da noite, bate aqui os amiguinhos. Ei, vamos andar de bicicleta, vamos dar uma volta, não sei o quê. E eu disse, não dá certo. Tá de noite, tem cobra. Aí meu esposo fez, deixa o menino ir, não sei o quê. Eu disse, então tá bom, vá. Mas eu fiquei, não dá certo. Se pega uma cobra, tem cobra sai essa hora, esses meninos quando saem não presta atenção e tá de noite isso aqui, olha, só sosseguei quando esses meninos voltaram. E aí eu disse, olha, vai que dá uma besteira num negócio desse, que pega uma cobra e morde o menino mesmo. Olha a situação. Olha a Pois é, situação. sua culpa. Vai ser sua Minha culpa. E não, aí, dele. como é que você vai lidar com. Que ele Não, achou. dele, dele. Mas você não quis deixar justamente porque você sabia que também é sua, né? A partir Não. do momento em que você sabe, Não, você tem e que dar o uma cobra não é aval, que achou você mais está nem de repartindo a culpa, meu amigo. Foi mais responsabilidade. nem de culpa, porque se for uma Não. cobra venenosa, já era, acabou. Você não tem E mais nem tem culpa, bastante não. mesmo aí. Tem muito, tem muito. E essa dedetização aí, pelo menos dá conta dos escorpiões? Segundo o rapaz, sim, né? É para escorpião, Pois é. barata, rato, esses bichos aí, né? Cobra não, porque cobra não tem veneno, assim, dedetização de cobra não. Mas Não, mas a assim, cobra também é só lá fora, né? Por isso que eles não é, podem sair no escuro. não, eu não deixo, não gosto não, não gosto mesmo assim, das É, 6 teria horas, receio. eles ficam brincando eles podem até brincar aqui na rua, porque como é iluminado dá pra ver. Mas para sair passeando, nem eu gosto de ir, porque eu já vi cobra aqui. Então, se eu saio à noite para fazer, tipo assim, caminhar, eu vou de
bicicleta, porque aí não tem perigo de passa por cima da cobra e não vejo, mas caminhar à noite eu não caminho. Eu tenho medo mesmo. Porque aparece mesmo cobra aqui. Ó, galinha come escorpião, não sabia. É, Bota um eu galinheiro. sabia, mas aqui a gente não pode criar galinha não, porque é um Não condomínio, né? pode, por causa do condomínio, tem as regras. Né? Não dá. Até tem gente que cria, viu? Por conta É disso. mesmo escondido? Mas não tem como esconder, né? Porque a bicha fica lá, cocó de manhã, o tempo inteiro. Mas o Na cara pessoal de finge pau que não mesmo. viu. Finge que não ouviu, né? Porque não dá. Porque o bicho tá lá, Mas é um motivo nobre, né? É. Também. A gente até Ai, pensou, mas menina, também é uma mas melequeira tão grande. Meu Deus, pra comer o escorpião, ela tem que estar solta. não. Eu Pra vou ter um deixar. galinheiro, você Não precisa dá. estar. O seu Meu amigo, nível eu de tenho tanta coisa maravilhamento na tem que ser da Jedi. hora, não é mais maravilhamento, não. Eu tenho que estar zen. Ô, menina, eu tenho uma amiga que tem um galinheiro na casa dela, que mora aqui no Lago Norte. Nossa, ela é um exemplo, assim, de pessoa que, sabe, consegue contemplar as coisas, assim. E, assim, às vezes, assim, é aquela atitude que eu tanto admiro, assim, mas que muitas vezes eu não consigo reproduzir. Ultimamente eu tenho melhorado nisso. Mas, assim, a casa tá uma bagunça. Você vai escolher o quê? Porque, assim, no meu caso eu não tenho empregada mesmo. Você vai escolher o quê? Você vai fazer uma faxina ou você vai sentar com seus filhos para ler um livro? Né? Alguém já se deparou com esse dilema? Digam aqui. Assim, para mim isso é cotidiano, todo dia, sabe? E antes eu tinha muita dificuldade. Por isso que eu te falo, assim, eu tinha essa tendência mesmo imperativa de, sabe, resolver tudo, fazer tudo com eficiência. E nem sempre envolvendo as crianças, porque nem sempre. Primeiro, às vezes eles não querem participar. E quando eles querem também, tem que ver se tem tempo, né? Se o nosso cronograma vai permitir. Porque geralmente eu tenho ali meia hora para fazer, então, quer me ajudar? Quero, mas me ensina a fazer não sei o que, não sei o que. Aí, bom, se eu posso ensinar, eu ensino, né? Porque, claro, é um momento de aprendizado, mas nem sempre dá. Então, assim, às vezes a gente se depara com essa situação. Eu tô aqui, por exemplo, agora antes da live, eu tinha meia hora. Eu poderia, vou arrumar minha mesa, que minha mesa tá cheia de pilha de livro aqui, ou então vou sentar com as crianças para ler uma história, né? Eu abstraí toda a bagunça, sabe? Falei, vamos sentar aqui e a gente vai ler uma história. Eles escolheram uma história maravilhosa. Quanto a isso, eu não tenho muito E problema, não. Assim, às vezes eu preciso me policiar, por exemplo, a questão das atividades que eu tenho que elaborar com eles aqui. Assim, eu não tenho problema nenhum em deixar a pia é, não tenho. Não hoje em dia tenho. eu também tenho, graças a Deus, isso é No dia muito seguinte, libertador, gente. assim, eu tenho um ódio mortal de acordar e já receber de bom dia uma pia cheia para lavar. Eu tenho ódio. Se eu puder, eu lavo logo no dia anterior. Eu gosto de Mas, lavar, eu lavo até de madrugada, mas não posso, porque faz barulho. mas Mas às assim, vezes eu fecho todas as portas, prefiro lavar de madrugada do que acordar com a pia suja. Também não gosto, não. eu não, eu acho que a pessoa já começa o dia de mau humor. A pessoa acorda, chega na cozinha, Então. pá, prato, panela, aquela coisa toda, meu Deus do céu, Mas ninguém também é um merece. exercício, né? É um exercício de Sim, humildade, de sim. presença e tudo mais. A gente vai Mas aí o crescendo. que é que eu faço? Tem dia assim que eu deixo o negócio lá e digo, vamos embora. Por quê? Porque Beatriz se dedica a ela, quer que eu leia a biblioteca inteira para ela à noite antes de dormir. Então, assim, ela chega e fala, mamãe, eu já escolhi os livrinhos. Aí ela chega com uns 10 livrinhos para eu ler para ela antes dela dormir. Eu fiz, minha filha, veja só. Não tem condição de mamãe ler tudo isso. Mas eu sei que ela não vai aguentar. Quando chega no terceiro, ela dorme. Já dorme. Ela já dorme. Mas, assim, a leitura para ela é outra da leitura para os maiores. Então, às vezes, eu leio para ela, mas eu já estou cansada demais para conseguir ler para os maiores. E assim, aí eu tenho que fazer um esforço assim sobrenatural, porque sobretudo porque eles já leem. Então assim, você fica, poxa, já lê, né? Você ainda vai ter que ler. Mas aí você, não, mas é importante, não só pelo fato de você estar lendo, é importante você ler também, mas também a própria questão de você estar o tempo lá com eles, né? Você tá perto, você tá fazendo. Exatamente. Então, Exato. isso aí pra mim eu tenho que me sacrificar, porque assim, eu já fico pensando, meu Deus, aí eu já fico pensando, vai dar 9 horas, eu ainda tô aqui contando história pra eles. E eu tenho que começar as minhas coisas lá. Porque se eu não começar lá, amanhã eu não vou dar conta, não vai ter tarefa pra Sofia ou pra Gabriel. E aí eu fico, enfim, mas é aquela história, você tem que estar fazendo as suas prioridades, aí E, eu opto claro, por diminuir o sono. Eu consigo fazer isso. sacrifício do Eu sono, né? sacrifico o meu sono, e aí eu faço o que eu tenho que fazer. E aí, se eu preciso elaborar a tarefa, vai até mais tarde elaborando a tarefa, e eu não estudo nesse dia,
tanto que eu gostaria de estudar, eu leio bem menos, ou eu fico assistindo, escutando algum vídeo, alguma aula enquanto eu estou fazendo a atividade, porque de certa forma eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E assim a gente vai vivendo, é uma série de coisas que você tem que ir administrando, né? Mas assim, a experiência vai Exato. aperfeiçoando, né, o seu critério. E aí você vai administrando de uma forma melhor e vai estabelecendo as prioridades de uma maneira mais E consciente e menos sofrida. como é que é com vocês essa história da leitura em família? Vocês leem bastante? Só Olha, na hora de dormir? não, eu leio muito com eles, eu gosto de ler. Assim, à noite geralmente é quando a gente lê, mas eu leio, eu costumo ler bastante com eles. A gente, fim de semana, tal. Eu tenho estado mais cansada à noite. Quem tem aproveitado mais é a Beatriz, porque como ela dorme mais cedo, tem aproveitado Você lê mais. pra ela, né? Na hora de dormir. Sim, sim. Uhum. Mas assim, na aulinha mesmo, nas aulinhas a gente lê. A gente tem lido muito a questão das biografias de santo, eles estão gostando bastante. Hoje mesmo na Eles mesa adoram. a gente tava lembrando de uma história que meu esposo escutou e ele contando essa história e os meninos se acabando de rir de. Acho que qual era o santo, meu Deus? Não me lembro agora. Enfim. E aí eles, papai conta aquela história, papai conta aquela história. E aí fica nessa coisa, assim. Eu acho que poderia ler até mais. Mas, assim, eles gostam, assim, o dia a rotina já está muito estabelecidazinha. E, assim, como de manhã a gente tem a aula, à tarde eles querem brincar. E eles querem brincar livremente, né? Assim, se eu parar para ler, eles vêm para ler. Mas só que eu também tenho as Eles coisas são para fazer. atraídos. É. E aí a gente mas eles gostam muito, eles gostam demais, demais. Aqui tem livro em tudo que É. é buraco da casa. Assim. Onde eles se viram, pegam um livro para ler. Então a gente já estabeleceu algumas coisas, tipo, é, quando eles entram, geralmente 6, 6:30, eles não podem mais brincar. Esqueça Uhum. brinquedo, ou você pega um livro, ou você pega um livrozinho de atividade desse, de adesivo, de transfer, alguma coisa assim, mas brincar mais, não dá, porque os meninos chegavam 6 horas e queriam tocar fogo na casa ainda. Eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus, você tem energia ainda para quê? Pelo amor de Deus. Dá um tempo, né? Aí a gente estabeleceu. Então, Ai, menina, aqui em casa eu mando fazer burpee e flexão quando eles estão assim. Ou então eu já abro a porta e falo, gente, a porta é a serventia da casa, por favor, vai brincar lá embaixo. E aí a gente estabeleceu esse horário para eles lerem os livros deles, assim, a leitura de entretenimento deles. Então, embora eu selecione, tem sempre uma cestinha assim, eu dou uma olhada e vou botar esse daqui para ver se eles se interessam, né? E aí a gente vai, de certa forma, direcionando. E aí eles vão lendo. Sofia agora está lendo, acho que é o terceiro de Nárnia, e Ai, que Gabriel legal. está lendo. Qual que o Gabriel está lendo, meu Deus? Acho que é um das corujas aí, a Lenda dos Guardiões, alguma coisa assim. Acho que é o volume 2. Ah, sei. Ele tá lendo esse. Ai, que bacana. E Beatriz eu leio todo dia pra ela, Hoje eu não li, ela ficou arrasada. Eu disse, meu amor, olhe, porque já era mais de 8:30, e aí meu esposo disse, não, vamos, mamãe, papai fica com você lá. E aí ficou conversando, porque ela deve ter dormido. Mas eu não deu para contar a historinha, porque ela chegou aqui 8 e pouco. Mamãe, vamos rezar o texto. Eu digo, não posso deixar de rezar o texto com essa menina, né? Se ela chegou chamando, Ai, eu amo. Tem um filho ai, meu que meu todo dia Deus. me pede. Fala, mamãe, vamos rezar o texto. Eu falo, ai, A não coisa posso dizer mais não. linda. Eu digo, não, É, minha filha, eu vou rezar, nem que eu atrase minha live, mas eu vou rezar é. por você. Bom, exatamente. Prioridades são prioridades. A Marília Mas, aqui tá perguntando: algum filho seu não gostava de ler e depois passou a gostar? olha, eu digo assim, se você não incentivar hoje em dia ainda, eles passam e ficam sem ler. Assim, com exceção daqueles livros É, que eles gostam mesmo, mas você tem que estar sempre dando um alfinetado, um empurrão. Nenhum, verdade. assim, com exceção de Beatriz, os outros dois, se eu não tiver, né, espetando, eles não leem, não. Não leem, não. É, aqui em casa é assim também. Aqui em casa é Não assim leem, não. também. Eu passo o filtro, né? Eu tiro todo livro ruim. Eu sou impiedosa. Assim, eu não tenho livro ruim na minha casa. Se tiver, é porque eu ainda não vi. Porque assim que eu vi, eu vou pegar e vou jogar no lixo. Então, assim, passo filtro, né? E o resto eu deixo muito à disposição. E o que eu acho legal, às vezes, é assim: eu sento na sala para ler. É um momento de leitura. Eu falo que eles podem ficar à vontade, brincar e tal, mas às vezes eles são atraídos
pela visão de eu Uhum. estar lá lendo. Vamos entrar em outra, Valesca? A gente tem Vamos, assunto, né? A gente vamos. produz. Tá, peraí que eu já vou entrar, tá? Tá.